Oi, eu sou estudante da Uniaselv, da turma 67919PD. O meu tutor é o Marcos. Eu vou apresentar para vocês hoje a minha socialização da prática pedagógica de desafios contemporâneos. Meu nome é Eduarda Riquetti, eu sou estudante de pedagogia. Como já disse para vocês, hoje eu vou apresentar a minha socialização da prática pedagógica de desafios contemporâneos. A escola que eu selecionei para realizar as minhas observações foi o Centro de Educação e Cultura Cecília Meirelles. Ela fica localizada na cidade de Eldorado do Sul, RS. Um fato interessante é que a escola recebeu esse nome em homenagem à escritora Cecília Meirelles. É uma escola privada, é uma escola particular. É a única escola particular de Eldorado do Sul que tem até o 3º ano do ensino médio. A gente até tem algumas outras creches, escolas voltadas para a educação infantil, que também são particulares, mas, por enquanto, essa é a nossa única escola particular que tem uma grande abrangente, que ela abrange diversas turmas, né? Eu selecionei aqui para vocês algumas etapas, no caso, bem resumido, as minhas etapas, o meu roteiro, né, de observação. A primeira coisa que eu fiz foi selecionar uma escola para efetuar as observações, depois organizar em tópicos os desafios que eu resolvi que foram necessários para observar, né? Depois, com o direcionamento da coordenação da escola, eu selecionei uma turma para observar. A turma que eu selecionei para observar foi uma turma de 4º ano. A titular da turma, no caso a professora titular, era a professora Fabiana. Eu fiz algumas perguntas para ela depois que eu selecionei o tema do qual eu iria relatar mais a fundo, o desafio que eu dei mais ênfase, o desafio que mais me chamou a atenção, que foi o desafio da inclusão, como um todo, né? Uma das perguntas que eu fiz para ela, que eu separei até aqui, que foi um exemplo: qual a maior dificuldade que você percebe no ambiente escolar para que ocorra a inclusão? Ela me relatou que ela sente falta de um tempo extra para lidar com esses alunos. No caso, o que eu digo como lidar? Um tempo extra para sentar e eles conseguirem realmente dar mais atenção para eles e tudo mais. Né? Conseguir sentar, explicar a matéria com mais calma, pensar mostrar para eles um método, alguma forma que para eles fique mais claro. O que mais me chamou a atenção nas minhas observações foi que lá na escola eles tentam sempre, como é que eu posso dizer, abranger todos os alunos que eles conseguirem. Eles têm o AE, que é uma sala que é de atendimento educacional especializado, que nela a gente tem professoras formadas, especializadas para atender crianças atípicas, é uma sala só com crianças atípicas, que eles têm convênio com a Prefeitura de Eldorado do Sul, ou seja, tem muitas crianças que estão ali, elas vêm por esse convênio, elas vêm da prefeitura, é um encaminhamento da prefeitura, assim como tem alunos que são nossos, são da escola mesmo, eles pagam para estar ali. Mas eu achei muito legal esse convênio, até mesmo porque assim a gente consegue alcançar e ajudar melhor essas crianças, né, incluir elas. Essa sala dispõe de psicopedagoga, de fonoaudióloga, de nutricionista, de musicoterapia. A gente tem um professor também de educação física. É sempre uma professora titular e uma monitora para poder auxiliar eles com o que eles necessitam. Eles têm uma rotina que eles seguem para manter essas crianças, que facilita para elas essa organização, né? E também tem o nosso banheiro acessível, que é um banheiro que ele fica no 1º andar. Para as crianças que usam cadeira de roda, também para essas crianças atípicas, que normalmente eles levam eles lá, né, que é um banheiro maior, é um banheiro com mais espaço, também tem uma pia dentro dele, é um banheiro mais reservado, assim, para facilitar a vida dessas crianças, né. E a gente também tem o integral, que eu achei muito legal, que é para aquelas crianças que
é uma rede de apoio, né, pros pais das crianças, que muitas vezes não tem onde deixar elas, não tem não tem um familiar, não tem uma rede de apoio fora a escola. Eles deixam as crianças ali o dia todo, eles têm o almoço, eles têm lanche, né, eles têm o horário de educação física, eles têm o dia do eletrônico do brinquedo, eles fazem várias atividades lúdicas, né, é bem legal, assim, eu gostei bastante disso, foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Aí aqui são algumas outras imagens que eu tirei da escola, da infraestrutura da escola. Como todos sabem, no início de maio, a cidade de Eldorado do Sul, que é a cidade onde eu moro, né, foi afetada drasticamente pela enchente, obviamente que a escola não se safou. Então, muitas das coisas que a gente vê aqui, a gente ainda tá reconstruindo, né, a escola tá reconstruindo, a escola tá se reerguendo ainda, porque a escola ficou numa área de Eldorado do Sul, ela ficou localizada numa área de Eldorado do Sul, que ela que foi bem atingida. Nessa área, a água chegou quase no segundo andar, né? Ou seja, essa aqui é a biblioteca. Antigamente, essas paredes aqui, elas eram do chão até o teto, assim, fazia volta. E tem mais uma parede aqui, assim, pra trás, que também era recheadas de livros, tanto os infantis, quanto livros de fantasia, quanto os livros didáticos, dicionários de inglês, português, e infelizmente com a enchente a gente perdeu tudo, né? Então a gente tá reerguendo ainda, mas a nossa diretora falou que eles estão com um plano do ano que vem conseguirem reerguer a biblioteca, ano que vem eles vão reerguer a biblioteca. A cozinha também fica no primeiro andar, que também foi atingida, então a gente acabaram optando por trocar os móveis, então muitas das coisas que tem na cozinha agora é de alumínio, né, os pezinhos aqui das mesas são de alumínio, os balcões agora são de alumínio, que além de facilitar a limpeza para as meninas, também ficou mais espaçoso, parece, o ambiente. Também a gente tem a sala dos professores, né, que conta com sofá, conta com geladeira, conta com micro-ondas, cafeteira, armário para os professores guardar as coisas deles, mesa para os professores almoçar, né, bem completa. Esses banheiros aqui que eu tirei foto, eles são do primeiro andar. Então, aqui dentro, eles só tinham 2 vasos, né? E daí as pias são pro outro lado, que daí fica separadinho, né? E eu também achei uma gracinha as plaquinhas que eles têm. Essa aqui é a quadra. Acho que nessa imagem não dá pra ver muito bem, mas ali assim tem um parreal de uva e tem alguns banquinhos embaixo, que é mais pros adolescentes, né? Porque, como eu disse, a Cecília Meirelles, ela tem várias turmas, ela tem do primeiro ano do Fundamental 1 até o EJA, assim, né? Mas na hora dos recreios é bem legal para os mais velhos, né? Que normalmente não gostam, as meninas normalmente não gostam de jogar futebol, não tem mais idade para ficar na pracinha, então elas normalmente ficam sentadas só daquele lado. E lá no fundo, não sei se vai dar para ver bem lá no fundo, tem tipo meio que uma casinha de madeira. Aquela casinha é o nosso piquete. É um piquete que ele foi feito para nossa Semana Farroupilha. Normalmente a gente normalmente colocam dentro dele decoração para Semana Farroupilha. Também esse ano eles fizeram até um churrasco para as crianças. Óbvio, as crianças almoçaram na quadra, mas o churrasco foi feito lá no piquete, para não correr perigo das crianças se queimarem nem nada, né? Então, eles faziam churrasco lá e traziam para as crianças. Como eu disse, a gente é daqui do Rio Grande... Como eu disse, eu sou daqui do Rio Grande do Sul, né? Então, a nossa Semana Farroupilha, a gente é bem tradicionalista aqui, né? A gente é bem... vocês entenderam, né? Outra coisa que eu achei muito legal é esse auditório que tem aqui, que ele serve tanto para palestras e também tem um mini laboratório improvisado aqui, porque infelizmente onde era o nosso laboratório, a gente teve que fazer mais salas pela demanda de turmas que a gente estava tendo, então a gente passaram o auditório para cá para conseguir transformar a sala onde era o auditório em uma sala de aula, né? Porque a escola tava crescendo cada vez mais, graças a Deus, né? E aqui também, como é um auditório, é aqui que normalmente eles fazem as aulas de dança. Tanto que tem até um espelho lá para poder ajudar o pessoal da dança, né? Seguindo aqui, como eu já tinha dito para vocês, o principal desafio que
eu identifiquei foi a inclusão, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser e que tem que ser cada vez mais trabalhada, tem que ser cada vez mais estudada. E não, quando a gente fala de inclusão, não é uma inclusão de pegar um aluno, simplesmente colocar ele dentro de uma sala de aula, mas sim uma função de acolher aquele aluno, acolher aquela família, né? De fazer ele se sentir compreendido e acolhido, não só por nós, o corpo docente, mas também pelos nossos respectivos colegas. Então, fazer com que não só a gente, o corpo docente, saiba como receber aquelas crianças, mas também preparar a nossa turma para elas também conseguirem receber essas crianças, né? Porque, assim como todos nós, eles têm as suas limitações, mas a gente tá aqui, o corpo docente tá aqui, para fazer com que eles alcancem o seu potencial máximo. Apesar de terem as suas questões, apesar de terem as suas dificuldades, eles também conseguem alcançar. Eles só precisam de alguém que acredite no potencial deles e alguém que queira fazer eles enxergarem isso, né? Então, eu acho que esse é um dos principais desafios, né? Nesse parágrafo que eu separei aqui, é isso que eu falo, né? Eu botei aqui que entre os desafios observados, o que se mostrou mais relevante no contexto dessa disciplina foi a inclusão. E como esse desafio é amplo. Pois quando falamos de inclusão, não se trata somente de incluir mais um aluno, e sim de como podemos fazer aquele aluno em questão consiga se sentir acolhido e compreendido, que ele consiga alcançar seu potencial máximo respeitando as suas limitações. Ou seja, que a gente consiga fazer aquele aluno chegar onde ele tem que chegar, que ele consiga fazer ele aprender o que ele precisa aprender, mas nunca forçando, nunca impondo alguma coisa, sempre respeitando as suas limitações, porque assim como nós, eles também têm, né? Então a gente tem que aprender a respeitar isso, né? E quando se fala de inclusão, não se fala de uma coisa somente das crianças atípicas, mas sim também também das crianças que têm alguma deficiência física, alguma deficiência auditiva, alguma deficiência visual, né? Assim como incluir também aquelas crianças que têm culturas diferentes, aquelas crianças que têm religiões diferentes, aquelas crianças que não são como todas, sabe? Bom, sobre o texto dissertativo, eu escolhi como desafio, o foco, né, foi a inclusão. E a minha proposta de minimização é que as escolas devem cada vez mais tentar se atualizar, cada vez mais procurar estudar, cada vez mais procurar e adotar práticas pedagógicas que sejam adaptáveis, seja um plano de aula adaptado para cada aluno, seja utilizando diversos métodos, diversos recursos, mesmo que sejam tecnologias, mesmo que seja passando por uma rede de apoio de alguns outros profissionais especializados, como psicopedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonos, né? Que a escola busque isso, que a escola busque oferecer e oportunizar para os professores deles também cursos sobre, né, para poder ajudar, e os professores também têm que procurar a ter uma educação continuada, né, continuar buscando a entender cada vez mais. Eu acho que isso é extremamente importante nesse meio da educação. Não só no sistema da inclusão, mas sim no sistema como um todo, né. Agora, falando das minhas considerações finais. Eu acredito que os desafios, né, contemporâneos vêm cada vez ficando maiores e eu sinto que falta um pouco de interesse das escolas e dos profissionais buscar se atualizar, buscar continuar pesquisando, sabe? Esses tempos eu ouvi de uma professora que ela tá há muito tempo sem estudar, que ela precisa voltar a estudar e ela tá procurando outra pós para ela poder se atualizar, porque ela falou que a professora que não estuda fica para trás. E eu concordo com ela. Essa professora é um grande exemplo para mim, né? Eu acho que a gente precisa não ficar preso
nessa educação tradicional, que é a gente chegar dentro de uma sala de aula, o professor passar coisa no quadro, os alunos copiarem e gravarem aquilo para só depois despejar na prova e depois esquecer. Não, dos professores conseguir buscar algo que os alunos consigam compreender, que eles consigam aprender, que eles se sintam interessados, que eles se sintam estimulados. Seja aproveitar de uma tecnologia nova ou de um método novo, de alguma dinâmica, sabe? Às vezes eu sinto que falta isso, sabe? Também a gente não pode esquecer que é muito legal também aquelas escolas que buscam adaptar a infraestrutura cada vez mais, que buscam ter computadores, uma sala de computação, que buscam ter um laboratório, que buscam dar cursos e reforços para as crianças que precisam, né? Eu acho isso muito legal e eu acho que todas as escolas deveriam ter isso, né? Até mesmo por causa de cada vez mais as nossas demandas sociais, né? Assim como a gente precisa buscar acolher aquelas crianças, a gente precisa também acolher os nossos professores, né? As escolas também precisam acolher nossos professores. Ter um ambiente preparado para receber tanto os alunos, quanto os pais, quanto os professores, isso é uma coisa de extrema importância, né? Bom, essa foi a minha apresentação. Espero que tenham gostado e muito obrigada!